Mandei iniciar, ela não falou que estava gravando. Olha de novo. Aqui apareceu, tá? Gravação iniciada. Aqui não apareceu, não, gozado. Mas tudo bem, então. Se apareceu, porque está gravando. Estamos aí. Bem, gente, de novo, boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos continuar a nossa trajetória nessa parte que nós estamos chamando de parte introdutória, ou parte preparatória, né? Para que vocês possam começar as práticas, isto é, entrar nos laboratórios, considerando que vocês estariam entrando nos laboratórios, de uma forma tranquila, segura e produtiva. Eu estava com a intenção de terminar essa parte introdutória hoje, mas pelo andamento de hoje de manhã, não consegui, acho que não vou conseguir agora à tarde também, não. De qualquer forma, eu vou relaxar e vamos seguir. Se terminar bem, se não terminar, na aula que vem a gente termina. O importante é passar o recado, e esse passar o recado significa eu falar o que tem que falar e você absorver, tem que ser absorvido e não ficar com muita dúvida, não. Na última aula, na última semana, nós paramos nesse ponto aí. E a partir dele, então, é que nós vamos começar hoje, não há necessidade de voltar atrás em nada, então é por aí. Bem, gente, então, como eu disse, a gente está entrando agora nos instrumentos de medida propriamente dito. Nós nos preparamos para chegar nessa parte, e a partir da hora que a gente terminar essa parte, a gente já está preparado para entrar no laboratório, seja virtual ou não. Então, vamos lá. Os instrumentos, de uma maneira geral, conforme está escrito aqui, eles se dividem em analógicos, digitais, mistos e virtuais. Interessa para a gente apenas os analógicos e os digitais. Os mistos, até certo ponto, são menos comuns, mas os instrumentos que a gente chama de mistos são aqueles que utilizam a tecnologia dos digitais incorporados aos analógicos, quer dizer, são híbridos. Os virtuais são instrumentos que utilizam recursos de informática, né? Recursos computacionais de uma forma um pouquinho diferente. Por exemplo, nos simuladores que nós usamos, ou nos simuladores utilizados na eletrônica, normalmente a gente analisa circuitos de forma virtual, lógico, e efetuamos medições nesses circuitos, como se fosse uma coisa real. Portanto, lá tem os instrumentos próprios, né, que são partes do programa, que faz essas medições, são instrumentos virtuais. Mas, afora isso, eu quero me referir mais não a esse tipo de instrumento, mas sim instrumentos que a gente associa, por exemplo, um notebook. A gente pega um notebook, coloca um programa específico nele e associa esse conjunto a um instrumento de medidas, incorporando ao processo um medidor, ou sensores, melhor dizendo. Para ficar claro, suponha que você queira criar um instrumento que meça tensão elétrica. Você vai construir um voltímetro. E esse voltímetro, ele precisa de passar para vocês informações relativas às tensões que o circuito está oferecendo, que você vai medir. Então, tem uma interface, que é um circuitinho, uma plaquinha de circuito impresso, que às vezes você mesmo elabora, você projeta, ou você encontra alguns aí, tem alguns programas que, inclusive, utilizam isso, e você liga ao computador, como já tem um programa específico lá, você vai fazer as medições como se estivesse usando um voltímetro. Esses instrumentos estão muito em voga porque são baratos. A gente consegue, com um notebook e alguns programas específicos, criar voltímetros, antenímetros, até osciloscópios, que são aqueles instrumentos que eu já mostrei para vocês, que mostram formas de onda, de boa qualidade, ou de razoável boa qualidade. E é extremamente barato, porque a parte cara dele você já tem, que é o notebook. O que falta é um programa que você pode desenvolver a partir da hora que você estiver mais amadurecido nisso, ou
pegar algum que já está pronto. Fica faltando interface que é baratinho, são poucos componentes, alguns circuitos integrados, simples, ou às vezes você até compra uma, que com pequenas modificações você adapta ao que quer. Tá? Mas, de qualquer forma, isso não está dentro do nosso contexto agora, eu só falei para informar que existem esses tipos, ou essas categorias de instrumento. Tá? O que está mais no nosso contexto, vou colocar para simular não, para colocar na forma de apresentação. Eu sempre fico tropeçando na mesa, né, Chico? Não, chegou direitinho. Tá. Essa na mesa que eu falo, na cadeira, significa ficar chutando o teclado aqui sem perceber. Então, só isso aí que está dentro do contexto nosso. Agora eu estou entrando no ritmo, desculpe aí. Instrumentos analógicos e instrumentos digitais propriamente dito, né? Os analógicos, não precisa de falar muita coisa sobre eles para apresentar, né? Mas tem um ponteiro lá, você já vê logo que, de uma maneira bem geral, é um instrumento analógico. Por quê? Porque o ponteiro vai indicar de forma analógica o valor da grandeza. O ponteiro indica, ele tem uma correspondência, digamos assim, pau a pau com a grandeza que você está verificando. O digital é diferente. O digital ele pega a grandeza que você quer medir, você liga ela nele ou ele nela, né, onde que ela está, ele vai fazer o quê? Ele pega o valor da grandeza, que é analógica, as grandezas são analógicas, e faz a conversão para digital. Ele gasta um tempo para fazer isso, a coisa não é feita em tempo real. Ele faz essa codificação, quer dizer, ele transforma os valores analógicos em valores ou uma sequência de bits, quer dizer, transforma ela numa grandeza digital, faz o tratamento dela, daquela grandeza digital, e te informa o que você quer saber sobre ela, se é valor, forma de onda, qualquer coisa. Ele te informa. Mas ele vai te formar como? Num display, né, que tem números, gráficos, etc. Aquilo que você está vendo lá não é uma indicação analógica da grandeza, e sim o valor da grandeza. O ponteiro já é diferente. O ponteiro ele indica a grandeza da forma que ela é. Quer dizer, se você tem um valor lá e o ponteiro chega numa posição, qualquer modificação que você produz naquela grandeza em qualquer momento, o ponteiro também muda de posição naquela hora. Então, isso é um instrumento analógico. Ele faz analogia em tempo real com a grandeza que você está analisando. E isso é uma característica analógica. Né? Analógica é quando tem valores que se modificam. Não é bit, que você só tem dois valores. Tem os dois valores, que são os limites alto e baixo do bit, e os intermediários também, entendeu? Isso é mostrado direto. O instrumento analógico, o instrumento que tem ponteiro, faz isso. Mas sem querer complicar a nossa vida no momento, entenda o seguinte: instrumento analógico é aquele que tem ponteiro. E, voltando lá, tem escala e ponteiro, tá, gente? E essa escala que está sendo mostrada aqui, ela representa o quê? A grandeza, a tensão elétrica, que está escrito volts aqui, volts é a unidade de tensão elétrica. O instrumento que tem essa escala é o voltímetro. E a escala é linear, observe aqui, ó, a distância entre as divisões é sempre a mesma. Tem as divisões grandes, que vai de 20 em 20, de 10 em 10, 10, 20, 30, 40. A variação de 10 a 20 tem o mesmo ângulo, vamos chamar assim, o mesmo arco de 20 a 30 e vai até 100. Quer dizer, é uma escala que vai de 0 a 100, ela começa no 0 e vai a 100, com esse número de divisões. E esses pequenos tracinhos são as subdivisões. E cada 10 volts tem 1, 2, 3, 4, 5 divisões, entendeu? Portanto, ele tem o quê? 100 divisões pequenas aqui. Tem essa outra escala também, ó, que também é uma escala linear, também é um voltímetro,
E esse voltímetro tem uma característica diferente. O ponteiro dele tem o zero central agora. Quando você não está medindo nada, ou quando está medindo zero, quer dizer, você ligou no circuito e o valor for zero, o ponteiro fica no centro. Aí você liga ele no circuito, ele vai para a esquerda ou para a direita. Ele mede de 0 a 100 volts, igual ao anterior. Só como ele usa a metade da escala, porque ele pode ir para um lado ou outro, né? Os passos aqui indicam o dobro dos valores em relação ao anterior. Antes eu tinha 100 divisões, agora tem 50 para cada lado e dá um total de 100. Quer dizer, tem-se uma escala de 100 dividida no meio e passa a promover leituras de 0 a 100 com um número menor de divisões. Isso é uma característica específica dessa escala. Tem outra escala, essa aqui, ó, amperes DC. Isso é um instrumento que mede corrente elétrica. Você já sabe que corrente elétrica é fluxo de elétrons transportando cargas elétricas num circuito. Então, é um medidor de fluxo de elétrons, ou corrente elétrica. E ela começa já no 20, aqui, ó. Ela não começa no zero. Vai de 20 a 140. É uma característica de um medidor específico. Esse aqui já é o quê? É uma escala de um milivoltímetro. É um voltímetro de novo. Né? Esse DC aqui ó, significa direct current, que é corrente contínua. Ele começa no menos 20 e vai até 80, quer dizer, mede 100 também, só que o zero fica localizado à esquerda aqui. Ó, né? O nome dessa escala é escala de voltímetro com zero deslocado. Eu estou mostrando algumas características, né? Existem outras e outras, né? Vocês vão encontrar vários tipos de medidores, principalmente medidores de painéis com características assim muito específicas, né? Tanto o zero num ponto, zero no outro, com polaridade, linear, não linear. A variedade é muito grande. Agora, tem um ponto que eu quero deixar claro. Eu vou falar de uma coisa aqui que vai ficar um pouquinho subjetiva para vocês, mas tem uma justificativa, que é o seguinte: quando a gente vai usar os instrumentos, principalmente instrumento analógico, a gente tem que ter uma ideia razoável de como ele funciona internamente. De uma maneira geral, as pessoas não têm a ideia do que tem dentro de um aparelho de medida ou outro aparelho. Quer saber só o que ele faz e como mexer com ele. Agora, é muito importante você que está na área eletroeletrônica e vai usar muitos medidores analógicos e digitais, que vocês tenham ideia do que tem dentro dele. Não precisa de entender aquela física toda que tem, aquela mecânica toda. Não há necessidade, mas ter uma ideia. Por que ter ideia? Porque assim você vai utilizá-lo da melhor forma. Você vai ter a consciência dos cuidados que você tem fisicamente falando. Porque os cuidados elétricos são outras questões que vocês vão aprender mesmo. Não precisa conhecer muito lá dentro para saber. Tem que conhecer, mas não tanto. Agora, conhecer o que tem lá dentro nos possibilita preocupar com o melhor manuseio do instrumento. O instrumento digital já não carece tanto, por quê? Porque ele não tem partes móveis, e ele, de uma maneira geral, é muito robusto. Agora, o analógico, não. O analógico tem um sistema que a gente chama de sistema tipo relógio, com molas, com pivôs e tal, que dá a ele uma sensibilidade ao manuseio muito grande. Se você está com o instrumento analógico e deixa ele cair ou bater muito na bancada, sei lá, transporta ele de forma inadequada, ele vai estragar. Ele começa perdendo precisão, depois ele estraga, e às vezes não tem como consertar. Entendeu? E para você ter essa consciência, você tem que ter uma ideia do que tem lá dentro. Por isso que eu estou colocando isso aqui agora, tá? Alguém está perguntando alguma coisa? Não, né? Então tá. Então veja bem, isso aqui é uma vista, a gente chama de vista de corte de uma parte de um medidor analógico. E o princípio de funcionamento desse medidor
dá o nome ele de instrumento de bobina móvel. Por quê? Porque ele tem dentro dele uma bobina móvel e o movimento dessa bobina é que faz com que haja uma deflexão do ponteiro dele. Existem outros tipos de instrumentos analógicos que não são de bobina móvel. Tem, por exemplo, de ferro móvel, tem alguns que são térmicos, tem uns que utilizam pressão e outros efeitos físicos que mudam alguma característica física de algum elemento que faz com que o ponteiro seja movido, certo? Então, nesse caso, esse que é o mais comum, existe essa bobina que está aqui representada, ela está quase desenhada da forma que ela é. O que é uma bobina? Uma bobina é um fio enrolado. Por que a gente utiliza fio enrolado? Porque o fio, quando circula corrente elétrica por ele, produz em toda a sua extensão um campo magnético. Você já deve ter estudado isso lá na física. Então, você pega um fio compridão, produz uma corrente nele, faz circular uma corrente nele. Então, naquela extensão toda dele, gera um campo magnético. Só que o campo magnético está numa extensão muito grande. E o efeito fica diluído naquela distância grande. Quando você precisa de ter um campo com, digamos assim, quantidade ou força suficiente para produzir um efeito físico apreciável, você tem que concentrar esse campo num espaço menor. O mesmo campo, do mesmo fio, num espaço menor. Aí você pega o fio e enrola ele, né, faz uma bobina com ele, bastante concentrada e bastante isolada para não ter curto-circuito. Então, essa bobina tem essa função, é gerar um campo magnético localizado. E esse campo magnético produzido vai acontecer quando circular corrente pela bobina e é proporcional ao valor daquela corrente. Então, um valor de corrente produz um campo, um valor maior produz um campo maior. E essa bobina está ligada num eixo aqui, ó. Existe um eixo aqui. Ó. Então, ela pode se mover aqui, ó, tipo o movimento que eu estou fazendo com a seta. Tá certo? Agora, ela vai se mover por quê? Pelo seguinte, existe aqui ó, também, só um pedaço dele representado, um ímã permanente. O que é um ímã permanente? É um ímã que produz um campo magnético que não se altera, é constante. Não é, por exemplo, o campo magnético que é produzido pela bobina que só vai existir quando circular a corrente na bobina. O do ímã fica lá o tempo todo. Inclusive, para você retirar, tem alguns processos, ele fica lá. Né? Ele magnetiza, ele é é feito com um material que tem o que a gente chama de magnetismo residual alto. Demora muito, muito tempo para ele se atenuar. Às vezes, nunca acontece durante um período de vida de uma pessoa, de tanto tempo que fica lá, a não ser que se faça alguma coisa para reduzir ou retirar. Normalmente, não. Ele fica muito tempo. Então, é um campo magnético permanente. Quer dizer, e vão existir entre essas duas faces dele aqui, ó, linhas de forças que representam esse campo magnético. E essa bobina está dentro desse campo magnético. Então, quando circula corrente pela bobina, quando você liga o medidor no circuito e faz circular corrente na bobina, o campo magnético interage com o campo magnético permanente. Quer dizer, vai haver uma força magnética que ela produz junto com a do ímã. E a interação dos dois gera uma força resultante que faz o ponteiro se deslocar. E ele vai deslocar proporcionalmente ao resultado dessa força resultante, que é proporcional à corrente que está circulando na bobina. Então, quando circula a corrente pela bobina, o ponteiro se move. E se move pouco ou muito, dependendo da corrente, do valor da corrente da bobina. E, obviamente, das características gerais físicas do componente. Tem detalhes interessantes aqui. Por exemplo, se nós olharmos aqui, observarmos bem, tem uma mola aqui, ó, uma mola helicoidal, e tem outra do outro lado. Quer dizer, a ação conjunta das duas molas mantém um ponteiro numa determinada posição, que a gente chama de posição do zero, quando o,
quando não há corrente pela bobina. Quando não há corrente pela bobina, quando não há interação das duas forças magnéticas, não tem nenhuma força movimentando a bobina, e ela tem que ficar no zero. Se ela não estiver no zero, por alguma questão relativa ao ajuste do instrumento, observe, tem um parafuso aqui, ó. Cadê o cursor meu aqui? Aqui, ó, tem um parafuso aqui que você ajusta. Então, quando você ajusta, você muda a posição da bobina de tal forma que o ponteiro fica lá no zero. Tem também lá internamente a bobina, que é associada a ela, esse cilindro aqui, que é de material magnético. Quando você produz o campo na bobina, a função desse núcleo que está dentro da bobina é concentrar numa área menor e dar mais efetividade a esse campo magnético. Certo? Bem, isso que eu estou falando é superficial, tem mais detalhes que a gente não vai entrar, não, que você, com o tempo, vão poder lendo e aprender. Essa outra figura aqui, ó, é a representação diferente, mais completa, do instrumento de bobina móvel, que pode ser um voltímetro, um amperímetro, um milímetro, depende de outros detalhes. Esse aqui é um amperímetro, ou miliamperímetro, porque ele mede corrente na faixa de miliampere. E tem mais detalhes aqui. O ponteiro está mais desenhado, está completo, a bobina continua lá, que tem as molas, etc. A corrente, ela entra por um terminal aqui, ó, de acesso, passa pela mola, circula, né, dá voltas aqui por causa do bobina e sai no outro terminal. Dependendo do valor dela e da interação com o campo do ímã, que o ímã está mais completo aqui agora, que é Polo Norte, Polo Sul, então tem as linhas de forças não representadas, tem o ajuste aqui que faz o ponteiro, que permite eu ajustar o ponteiro ficar no zero. Esse aqui não tem um parafuso, mas tem uma alavanquinha aqui, ó, que é associada a um parafuso que fica na estrutura do instrumento, que quando você gira, ele movimenta essa pecinha aqui e põe a bobina, o ponteiro, desculpe, no ponto que você precisa pôr, que é o zero, tá certo? Aí você vai mover essa parte móvel aqui, né? O importante é você ter consciência agora da sensibilidade, né, do instrumento. Aí eu coloquei dois desenhos aqui, ó. Isso chama desenho em vista. Tem duas vistas aqui. O mesmo instrumento com duas vistas. Esse aqui é vista superior e esse aqui é vista lateral. E tanto na vista superior, que é a vista de cima, vamos dizer assim, quanto da vista de lado, eu só coloquei aqui os detalhes que são importantes para o meu contexto, que é mostrar a sensibilidade física desse instrumento. Veja bem, está aqui o mesmo instrumento, aqui, ó, o ímã, a bobina, está aqui o núcleo, o parafuso de ajuste, ponteiro e a escala. E visto de lado, é como se você tivesse feito um corte nele e está enxergando lá dentro. E eu só desenhei a parte interessante. Mas o mais interessante é mostrar que a bobina, esse aqui é o eixo da bobina. Esse eixo ele não é preso a nada. Aí que está a sensibilidade. Na realidade, existe na ponta superior e na ponta inferior um pivô. Quer dizer, há uma conificação da ponta de um lado ao outro e ela fica encostada nessa pecinha aqui, só encostada. Por que isso? Para a bobina se mover com mais facilidade. Às vezes, só de soprar o ponteiro, ele já muda de posição, de tão pouco atrito que existe nos pontos de encaixe dela, nos pontos que a suportam. E se você estiver transportando aquele instrumento com pouco cuidado, essa parte dança rapidamente, além de perder ajustes, né, que tem aqui ó, um contrapeso para ajustar. Quer dizer, na realidade, isso é um instrumento de relojoaria, ele é cheio de ajustezinhos, né, extremamente sensíveis e importantes, que se você não tomar cuidado, ele vai embora. E depois não tem como consertar mais, porque você conserta uma vez, duas, ele vai perdendo a condição de ser entre aspas, aqui, arrumado, e perde a confiabilidade, aí é melhor jogar fora. Tá? Então, instrumento analógico é um instrumento de manuseio muito sensível, mas muito mais sensível do que do digital. Uma das grandes vantagens do digital é a sua robustez. Esses instrumentos, eles não têm robustez. E quanto mais, digamos assim, quanto melhor a qualidade do instrumento, quanto mais preciso ou
mais exato for no seu processo de medida, mais detalhes, mais ajustes, mais difícil de manusear, entendeu? Alguma pergunta? Continuando? Então, espero ter conseguido mostrar para vocês o cuidado, ou a necessidade do cuidado, o porquê da necessidade de ter tanto cuidado no manuseio do instrumento analógico. E o que está escrito aqui? Quanto aos digitais, né, já falei, ele é só digamos assim, um circuito eletrônico, só um circuito eletrônico. É uma placa de circuito impresso, um visor, não tem parte móvel nenhuma. Então, é um instrumento assim, menos complicado com relação ao manuseio. Claro que com relação à sua utilização, como você opera com ele no circuito, tem que ter mil cuidados, assim como o analógico também. Bem, continuando, só para mostrar, né, tour aqui dos instrumentos digitais, alguns aqui é um instrumento digital de painel com 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, né, seus controles. Esse outro que eu passei tão rápido que eu nem vi, é um instrumento que mede através do posicionamento aqui, a distância, né? Tem o visor aqui, vou passar mais rápido. Outro painel digital, tem aquela indicação de barras que eu comentei na semana passada, o resto são dígitos, né? Bem, vamos chegar no nosso objetivo principal, que é falar desse indivíduo aí, ó, o multímetro. O multímetro é o nosso, digamos assim, qual palavra que eu usaria? É o nosso. É o que a gente mais usa no laboratório. Eu não estou encontrando uma palavra mais adequada, não. Todo laboratório tem, nós vamos utilizá-lo a vida toda. Ele é simples, barato e faz as medições básicas que nós necessitamos fazer. E eles se dividem, aliás, por que que a gente, aliás, o que é um multímetro e por que chama multímetro? E por que ele é o mais usado? É porque ele incorpora nele a capacidade de medir, né, as grandezas básicas da eletricidade. Na realidade, ele é um conjunto de medidores. Antigamente, quando, quando apareceram os primeiros multímetros, eles só mediam tensão elétrica, volts, corrente elétrica, amperes ou miliamperes ou microamperes, né? E resistência elétrica, isto é, ohms. É chamado de VOM, voltímetro, ohmímetro e miliamperímetro. Com o tempo, foi agregando novas funções, por exemplo, frequencímetro, ele mede frequência, quer dizer, número de ciclos por segundo, ele mede parâmetros de componente como capacitância de capacitores, indutância de indutores, né, de bobinas, e vai por aí. Faz testes, né, de condutividade de elementos semicondutores, etc. Então, o multímetro ele ficou bastante eclético, né? Mas para nós, agora, nesse momento, interessa que ele faça três coisinhas apenas, nessa tensão, corrente e resistência. É o que nós vamos fazer durante o ano todo na nossa disciplina. E esses multímetros podem ser analógicos ou serem digitais. Aqui estão uma foto de um muito comum, de até boa qualidade, né, de um multímetro analógico. Observe que ele tem uma chave seletora aqui, ó, e um conjunto de escalas aqui, um ponteiro único. Esse conjunto essa chave seletora aqui, ela tem regiões identificadas aqui com cores diferentes ou com faixas diferentes. São os elementos ou são as grandezas que ele mede. Esse conjunto de números aqui, ó, se refere às escalas desse instrumento quando ele estiver medindo isso aqui, ó, V, tensão,
e AC de corrente alternada. Então, quando ele mede, quando você for utilizá-lo para medir tensão elétrica de grandezas alternadas, você coloca essa chave seletora em uma dessas posições aqui. Se você estiver medindo tensão elétrica de corrente contínua, por exemplo, aquela que você mede numa bateria, numa pilha, etc., você coloca a chave seletora nessa região aqui, ó. Se você estiver medindo corrente elétrica, isto é, fluxo de portadores passando no fio, você coloca a chave seletora nessa posição, nessa área aqui, ó. E se você quiser medir resistência, nessa faixa aqui. Então, ele mede tensão alternada e contínua, corrente apensamente contínua, que está DC aqui, e resistência. Agora, cada uma dessas áreas se dividem em escalas. Aqui, ó. Escalas. Tem escala aqui de 3, de 12, de 30, 120, 300, 1.200 volts. Do lado de cá também, cara. Então, são escalas. O que são escalas? Escalas são subdivisões da faixa de valores que um instrumento mede. Porque se você usa uma só faixa, sem subdivisões, você corre o risco de não ter muita resolução do instrumento. Por exemplo, suponha que você está com um instrumento que mede 1.200, o máximo que ele mede é 1.200 volts. O fim de escala dele é 1.200. O ponteiro, quando chega no final da escala, estará indicando para você 1.200 volts. E quando ele estiver em qualquer posição fora do fim de escala, qualquer posição intermediária, ele vai indicar para você um valor entre 0 e 1.200. Né? Suponha que você ligou ele no circuito, nessa situação dele ter só uma escala, e o valor for, digamos, 1 volt, eu vou exagerar, 1 volt. Como é que você vai identificar ou 2, ou 5, num conjunto, né? num comprimento, mesmo sendo um arco, né? Que tem subdivisões que vão até 1.200? Você não consegue, ele não vai ter resolução para marcar 1 volt. Você vai conseguir medir, entendeu? Então, o que você faz? Você divide ele em escalas, que é o que eles fizeram aqui, ó. Ele mede 1.200 com uma escala maior, mas ele mede 300, 120, vai até 3, cara. Então, ele tem escalas para esses valores. Então, quando você muda a chave seletora de posição, você está selecionando aquelas escalas de tal forma que, quando você usa valores menores do que o máximo que ele pode medir, você passa a ter mais resolução, você consegue identificar mais o valor. Por isso que eles têm mais de uma escala. Quanto mais escalas, melhor, porque você consegue ter uma qualidade melhor na medida do que se você tivesse uma escala só. Um instrumento que tem uma escala só, ele corre o risco de não indicar valores muito no iniciozinho da escala, entendeu? É por isso que é dividido tanto as escalas aqui, ó, de tensão AC, quanto de TC, quanto de corrente ou de resistência, tem essa função. Suponha que esse instrumento, por exemplo, vai medir resistência, o valor máximo lá seja 1 milhão de ohms. E você vai medir uma resistência que é de 10 ohms. Como é que você vai identificar aquele 10 lá? Você tem que usar uma escala compatível com aquele valor, para você conseguir ler o valor. Senão, não consegue ler o valor. Entendeu? Agora, tem uma coisa aqui que eu dei um branco de repente. Continuando, então, quando você não estiver usando o instrumento, ó, tem um offzinho aqui, ó. Esse off significa desligado. Nunca esquecer que, quando não estiver operando o instrumento, a chave tem que estar na posição off. Tá? Aí está desligado do circuito, as pontas estão desligadas e você estará trabalhando com segurança. Tá certo? Eu me lembrei do que eu ia falar aqui, que é importante. Na hora que você ligar um instrumento no circuito, primeira coisa que você vai fazer antes de ligar ele propriamente, antes de pegar as pontas e colocar lá no circuito, você seleciona a chave para o que você quer. Digamos que seja um voltímetro. Você vai pôr na faixa do voltímetro. Dessa forma, ele está preparado para medir tensão elétrica. Só que você não coloca em qualquer ponto aqui. Ó. Por quê? Porque você não tem ideia. Você pode até ter ideia, né? Você pode ter uma boa ideia sobre o valor daquela grandeza, mas pode não ter.
né? Porque, afinal, você está medindo, você está ali para medir o valor. A medida pode ser para conferir, mas pode ser também para saber qual é o valor. Aí é conveniente quando você não tem absoluta certeza da faixa de valores daquela grandeza, você começar colocando a chave seletora no ponto máximo. Não se esqueça, nunca do ponto mínimo. É um crime fazer isso, porque se a grandeza for, né, de valor menor do que aquele ponto que você escolheu primeiro a escala, vai queimar o instrumento. Por exemplo, você vai medir a tensão elétrica na rede, na tomada da sua casa. A tomada da sua casa tem uma tensão, na maioria das vezes, de 127 volts. Tem residência que tem 220, tem casa que tem as duas, né? Porém, é mais comum 127. Suponho que você vai medir lá para ver se está tendo ela, se ela não está desligada, se houve um problema qualquer lá, você vai pegar um voltímetro e ligar lá. Qual a escala que você vai pôr? Suponho que você coloque, sem pensar muito, na escala de 3. E vai, pimba, liga lá. Vai estourar o instrumento na mesma hora, com certeza. Você tem que ligar na máxima, que é 1.200, porque você não sabe quanto. Você tem ideia que ali não vai ter mais do que 127, né? Você pode até colocar na de 300 aqui, ó. Nunca menor do que esse valor 120 que está aqui, ó. Porque mesmo porque o 120 já está fora de escala, tem que ser ou 300 ou 1.200. Por via das dúvidas, coloque sempre na maior. Quando você coloca na maior, o ponteiro vai ficar no iniciozinho da escala, dependendo do quanto maior for. Aí você vai mudando de escala e ele vai se aproximando da medida real, até chegar na escala correta, que é a medida real, tá certo? Que vai indicar a medida real. Recomenda-se, gente, não se esqueçam, que a medida melhor, ela é mais garantida, né, ou mais exata, quando o ponteiro está na região central da escala. Se o ponteiro está tanto no início da escala, você colocou uma escala lá e o ponteiro foi lá para o início, ou tanto para o final, você perde exatidão na sua medida, tá certo? Os próprios fabricantes dizem que a escala é mais confiável, ou o instrumento é mais confiável, a indicação do resultado é mais garantida quando o ponteiro está na região central. O costume é fazer isso. Normalmente, no início da escala, ou ela está muito concentradinha ou muito expandida se está no final. Tá? Isso é comum acontecer, dependendo do instrumento. Se for uma escala linear, não há diferença de compressão das subdivisões, mas o instrumento tem mais resposta à medida quando o ponteiro está no meio ou na região central da escala, tá certo? Isso vale para tensão e corrente, qualquer medida que você utiliza ponteiro. Estão prestando atenção no que eu estou falando? Isso é importante. Exemplificando aqui, tem um outro tipo de... Estou prestando atenção no que está falando sim, professor. Se tiver dúvida, você me pergunte, tá? Por favor. Eu até tenho um multímetro em casa e vou testar para um instrumento, Beleza. ver se está funcionando a carga certinho, o multímetro. Vai. Ótimo. Fico feliz com isso e lembre de mim lá na hora, lá, e dos cuidados que eu estou estimulando vocês a terem aqui, tá legal? Tem 3 tipos, né? O da esquerda já é mais robusto, ele é grande, né? Aqui não parece, mas ele é grande, tem um painel grande, né? Ele fecha aqui a tampa aqui, ó. É uma característica que ele tem. Esse aqui já é mais manual, ele tem uma ergonomia própria para você ficar segurando ele. É um multímetro de campo, né? Você vai leva para o campo, né? O campo que eu estou falando não é fazenda, não, tá, gente? Lá na fábrica ou na empresa que você estiver fazendo, trabalhando. Tem 2 exemplos aqui, ó. Esse aqui eu captei na internet, esse aqui nós desenhamos, achei que é do Cefet. Nós desenhamos, pegamos alguns aí, copiamos e chamamos isso aqui de Cefet, que é Laboratório de Circuito Elétrico. Os digitais são os mais conhecidos, vocês vão usar mais o digital, principalmente porque ele é mais robusto e é mais fácil de ler, né? Eu acho que não é porque ele é melhor. Ó, o digital tem uma vantagem em relação ao analógico, que ele dá mais abertura para medir mais coisas. Sabe? Medir mais coisas, é mais robusto, e ele
você olhar uma tela lá é mais fácil identificar o que é que ela está dizendo do que você olhar um ponteiro, né? Ele estimula a nossa preguiça, né? E aqui tem 3 tipos, aqui. Esse da direita aqui, ó, é o mais simples aqui. A própria chave seletora dele tem poucos pontos, ele mede ao básico, corrente, tensão, resistência. Acho que nem resistência ele mede. Não estou vendo aqui, não. Se tem, não estou vendo. Esse outro aqui já tem mais recursos, né? Mais típico, né? Ele mede essas coisas todas que eu falei, tensão, resistência, corrente. E esse aqui, muito mais, cara. Olha a chave seletora. Além de ter mais áreas, né? Ele mede um monte de coisa. Ele testa diodo, testa transistor, mede corrente contínua, corrente alternada, o que é incomum, né? E vai por aí. Então, portanto, é um instrumento mais caro, né? Se eu comparar o preço de um com desses 3 aqui, obviamente, esse do meio, que deve custar algumas vezes mais. Só para vocês terem ideia, digital, a gente encontra aí no Mercado Livre, por exemplo, instrumento digital, voltinho digital, pega uma qualidade razoável por 15, 20 reais. Mas, por outro lado, você encontra também instrumento que faz a mesma coisa, ou um pouco mais, por R$ 1.000. Por que a diferença? É a qualidade, principalmente, dos componentes que eles utilizam lá dentro. Eles utilizam componentes, ou esses baratinhos, né, que tem uma tolerância muito grande, quer dizer, os valores dos componentes lá não são exatamente aqueles valores que estão escritos nele, portanto, as medidas que eles fazem não são tão exatas assim, mas o outro usa componentes de precisão ou muito maior, de tolerância muito pequena. Para vocês terem ideia, hoje eu estava fazendo uma pesquisa, gente, você consegue comprar resistores, que você já sabe o que é, já estão estudando isso. Olha só, absurdo. Resistores de precisão e resistores que não têm precisão. Vamos dizer que tem resistor de precisão cuja tolerância é 0,1, ou às vezes até menor. Quer dizer, aquele valor que está lá nele pode aceitar que é ele mesmo. Agora, tem resistores de baixa precisão, ou alta tolerância, de 5%, 10%. Então, eu tive fazendo uma avaliação, você consegue comprar, olha bem, um resistor de precisão por R$ 100. Um resistorzinho de precisão custa R$ 100. Né? E, olha bem, um resistor paga R$ 100. Agora, R$ 1, você consegue comprar um pacote de resistores sem precisão com 1.000 resistores. Tem lógica? Dá para ter uma ideia do absurdo? Quer dizer, resistor de pouca precisão, você tem aos montes, você compra pacote. Por quê? Porque custa pouco. Você compra um pacotinho aí, razoável qualidade, por R$ 16 com 100 resistores. Ou, exageradamente, quando você comprar 1.000, paga R$ 1. É um absurdo, né? É a máquina que produz aquilo. Então, vai soltando assim, milhares de uma vez. A qualidade vai embora. Agora, de precisão, não. O processo de fabricação é quase individualizado. Eu conheço uma firma aqui em Belo Horizonte que fabrica resistor de precisão. Só que ela fabrica sobre encomenda. Você quer um resistor de precisão muito boa, vai lá. Eles vão cobrar R$ 60 ou mais para fazer um resistorzinho para você. Ou, às vezes, mais, né? Bem mais. Né? Por quê? Porque eles vão fazer um resistor só. E vão usar material de boa qualidade, específico para aquele tipo de componente. Bem, é só um comentário. Continuando, é que as partes dos instrumentos, né, que eu já falei, vou só repetir, ó, tem a chave seletora e as escalas, né, já falamos, o painel, que tem as escalas do instrumento, é só uma questão, assim, digamos assim, de liberdade poética. Se você tirar isso e colocar, você transforma ele no analógico. Claro que lá dentro de um instrumento analógico é diferente do que está dentro de um instrumento digital, né? Mas, em tese, né, são 2 instrumentos que diferenciam no global apensamente na maneira de indicar o valor. É ponteiro ou é dígito? E esse é bem novo, cara, 2021, tá certo? Mas é isso.
uma liberdade poética, tá, gente? Porque lá dentro, né, você pegar a parte interior de um instrumento digital, você vai ver uma chapa de circuito impresso. E você vai pegar um analógico, você vai ver um mecanismo de relógio, tá certo? É isso. Bem, vamos falar agora desse tema aí. Não esquece de fazer chamada não, tá, Ari? Já está na hora, Chico? 40. Ih, rapaz, nossa. O Ari fala demais, não fala, gente? Bem, se eu ficar preocupando com isso, eu vou falar, a aula vai acabar mais rápido. Obrigado, Chico. Então, vamos lá. Seleção de escala. Está aí várias escalas, tá, gente? Acho que eu não vou falar muito sobre isso, não, né? Mas cada escala mede uma coisa, cara. É aquele instrumento que eu mostrei, ele mede tensão ou corrente contínua, tensão alternada e várias outras coisas. Então, o ponteiro aqui vai indicar, e nós vamos falar mais sobre isso daqui para mais à frente aqui. Então, eu vou correr com essa parte aqui. Aqui está a seleção de escala, essa mão aqui é a minha mesmo, ou as suas. Aqui está o instrumento. Eu estou com muito tempo, né, gente, para ficar fazendo essas animações. Né? Você deve falar, não tem que fazer na casa dele. Está aquele instrumento bonitão lá e caro. Isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo falar isso hoje antes de terminar a aula. Tem 2 minutos. Recomendações, que é o mais importante. Quando eu coloquei esse item aqui, eu pensei em colocar essa figura aí. Ó. Por quê? Porque quando a gente vai falar de recomendações para um aluno, normalmente ele assusta. Se tem recomendação, é que tem perigo na área, né? Aí eu já estou preocupado, eu já estou com medo de ligar um instrumento, com medo de fazer uma coisa errada e queimar o circuito do instrumento, porque eu nunca fiz isso na vida. Eu já estou assim, desse jeito, roendo os dentes. Isso é normal, eu concordo com vocês, tá certo? Quando a gente vai pegar um instrumento pela primeira vez, ou ligar no circuito pela primeira vez, é como, sei lá, primeira vez de tudo na vida, né? Então, beijar o namorado ou namorada pela primeira vez, e vai por aí, né? Dá muita tensão, muita expectativa, mas, pelo nosso trabalho aqui, não sinta isso aí, ó, que você está caindo de paraquedas em cima de algo que você não conhece, né? Cheio de dúvidas, porque o nosso objetivo, pelo menos tem sido até então, e nós estamos trabalhando nesse sentido, é de preparar vocês, que essa queda aí não seja uma queda livre, não. Que você, quando pegar um instrumento, você esteja mais preparado e que não aconteça esse tipo de coisa aí. Você põe fogo no aparelho, no circuito, e fica nesse desespero todo, né? Se vocês observarem esse bichinho que está escondido aqui, ó, é o cara que não está confiando muito no você, né? Mas nós confiamos. Bem, gente, acho que vamos parar aqui. Vocês têm alguma coisa, algo a perguntar? Eu vou fechar esse assunto aqui. Eu tenho tempo livre, não sei se vocês têm. Bem, vamos falar, já que são recomendações, né, o que a gente recomenda fazer? Primeiro, se você tiver com instrumento analógico e já consciente da, digamos assim, da sensibilidade física, dos cuidados que você tem que tomar, né? Você já vai começar a trabalhar com ele, mas levando em consideração isso aí, ó, o posicionamento dele. Os instrumentos analógicos, aquela parafernália toda que eu mostrei para vocês, que a gente chama de instrumento, o mecanismo do medidor, é fabricado, é projetado para o instrumento trabalhar numa posição. O digital não tem muita preocupação, não tem parte móvel, não tem nenhum mecanismo de relógio, você pode pôr ele em posições variadas sem muito risco. A gente recomenda, e isso é importante, é não colocar instrumentos um em cima do outro, porque pode ter interferências eletromagnéticas e um interferir na medida do outro. Ou, às vezes, um é medidor e o outro não é. Por exemplo, um pode ser uma fonte de energia, uma fonte de tensão, que vai interferir na medida. Então, ele deve estar razoavelmente afastado. Tanto faz o digital quanto a analógico, né? Não coloca os instrumentos muito perto um do outro. Isso é uma recomendação. Agora, quando o instrumento é analógico,
Além disso, ele tem que estar na posição para o qual aquele mecanismo foi fabricado. Se ele foi fabricado para trabalhar na horizontal e você coloca ele vertical, ou você vai estragar, porque vai fazer forças físicas com momentos variados, então isso vai descalibrar o instrumento, ou tirar o eixo do ponto de vista e vai descangalhar seu instrumento. Ou se ele foi feito para trabalhar verticalmente, é a mesma coisa. Ele foi feito para ficar naquela posição, então mantém aquela posição. Ou se foi feito para ficar inclinado, como esse aí. Né? No instrumento, ao lado da escala, vem esses símbolos aqui. Ó. Se parece uma mesinha, aqui, ó, parece uma mesinha, significa que o instrumento foi feito para trabalhar na posição horizontal. Não coloque ele em outra posição, porque a gente está cansado de ver no laboratório a pessoa colocar um instrumento que foi feito para trabalhar horizontal, coloca ele em pé lá, para enxergar melhor. Né? Ele vai enxergar melhor, né? Vai estragar o instrumento, vai comprometer a medida, quer dizer, tecnicamente falando, ele não está correto, não. Se ele foi feito para trabalhar na posição vertical, vem com esse símbolo aqui. Ó, tá? É uma parte plana com algo vertical aqui. Esse aqui é para trabalhar na vertical. Então, não coloque ele em outra posição. Se foi feito para trabalhar inclinado igual esse do desenho, vem esse ângulozinho aqui, esses dois elementos aqui, com lá dentro escrito o ângulo. Se não tem o ângulo lá, pode considerar 60 graus, ou então ele diz o seguinte, pode trabalhar inclinado sem muito assim, cuidado, não precisa ser 60 graus, 80 graus, ele pode trabalhar bem inclinado, mas normalmente vem escrito o ângulo lá para você obedecer, tá? Normalmente esses instrumentos eles são fabricados para trabalhar em painel, ficar fixo no painel, então o painel já tem a angulação necessária, afinal foi projetado, né? E o instrumento foi escolhido tomando como referência aquele ângulo que tem no painel, e isso é muito comum, né? Painel de carro, painel de avião, de qualquer equipamento. Só que eu tenho um exemplo aqui ó, de um instrumento, não é multímetro, né, mas é um instrumento que trabalha inclinado. Olha aqui, não sei se vocês vão enxergar, que tem o símbolo dele aqui, ó, que trabalha inclinado. Os outros símbolos aqui, posteriormente, eu mostro para vocês. Vou fechar a aula aqui. Tem só mais esse último aqui, esse aqui trabalha vertical. Olha o símbolo aqui, ó, o T invertido. Tá? É um voltímetro de corrente alternada e ponto final. Fechamos, acho que não tem mais nada aqui, não. Essa parte aqui eu vou deixar para a aula que vem. Vamos à chamada, né, Franciscão? Se eu descobrir onde faz a chamada, não vou achar ruim. Aí aqui, ó. Cadê ela? Aí aqui. Parar a gravação.